Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre patrística. Infelizmente, nós tivemos um problema num vídeo longo, o vídeo longo travou. Então, estou aqui para gravar de novo, né? O vídeo da nossa aula sobre patrística. E a gente já viu bastante coisa. A gente viu que a patrística surge no contexto do Império Romano, que a patrística é uma filosofia cristã, uma filosofia que coloca a filosofia abaixo da teologia. Então, Deus é mais importante e maior do que a razão. Agora, o personagem mais importante deste período da história é um cara chamado Santo Agostinho. Meu, este cara é de uma filosofia rica, muito rica, muito. O Santo Agostinho, ele é talvez um dos maiores teólogos da igreja. Ele é muito importante. Mas ele não começou santo, e isso que é muito da hora. Santo Agostinho, ele era qualquer coisa, menos santo. O Santo Agostinho, gente, ou Agostinho de Hipona, ele nasceu numa cidade chamada Tagaste, que era ali no Império Romano, nasceu no fim do Império. O Império Romano estava sendo invadido pelos bárbaros, todo aquele processo. E o Santo Agostinho era filho de uma cristã muito fiel, uma cristã chamada Mônica. A Mônica, muito fiel, orava para que o Agostinho se convertesse. Só que o filho foi para o caminho oposto. O Agostinho, ele começou a ler a Bíblia, a Mônica falava, lê a Bíblia! E ele virou e falou assim, Mônica, mãe, isso não tem lógica. Um peixe comeu uma pessoa? Mônica, seja honesta, este livro é estranho. Eu não gosto deste livro. Nossa, Mônica fica muito triste. Só que o Agostinho, ele vai estudar retórica na cidade de Cartago. Aí ele abandona a casa da mãe dele e vai viver as suas aventuras. Casa com uma moça, tinha um monte de namorada, ia em muito bacanal. Bacanal é uma festa. E o Santo Agostinho se envolveu com várias filosofias da época. Ele foi lá no neoplatonismo. O neoplatonismo é uma filosofia que pega algumas ideias de Platão e traz para o mundo da época. Acredita naqueles dois mundos, acesso ao mundo pela filosofia, toda aquela ideia platônica. Santo Agostinho se envolve com o neoplatonismo, mas chega uma hora que o Santo Agostinho não concorda mais com o neoplatonismo. O Santo Agostinho olha e diz assim: o neoplatonismo não resolve as minhas questões. Eu estou ainda com questões na vida e eu não acho a resposta no neoplatonismo. Santo Agostinho, então, foi para o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina que acredita que o bem e o mal são forças de poder igual. O bem não vence o mal não vence o bem. Mas o bem e o mal estão numa luta eterna. E dessa luta surgiu a natureza. O Santo Agostinho se interessou muito pelo maniqueísmo. Ele ficou, oh, faz sentido, poxa, que da hora! Mas chegou uma hora que o Santo Agostinho olhou e falou: uma coisa está errada. No maniqueísmo, o mal é uma força da natureza. Mas eu não concordo com isso. Porque quando eu olho para o mal, eu não sinto que o mal é algo da natureza. O mal me fere. O mal é uma coisa ruim. E o maniqueísmo acredita que o mal é uma parte da natureza. Não concordo. Santo Agostinho fica revoltado. E ele vira e larga o maniqueísmo, né? O assassinato, o estupro é mal, é muito mal. E Santo Agostinho ele não aceita que isso seja parte da natureza. A questão é que Santo Agostinho se envolveu com várias filosofias de sua época, teve várias aventuras, mas ele ainda está na busca, ele está carente. A palavra carente não é porque o Santo Agostinho estava atrás de um beijo, não.
Santo Agostinho sentia falta de algo, mas ele não sabia o que era. Agostinho de Hipona vivia aflito e ele não tinha ideia da aflição, do que gerou a aflição dele. Até que um dia, de volta à sua casa, ele está sentado embaixo de uma árvore. Embaixo da árvore, Santo Agostinho está desiludido, triste, muito chateado, porque está vazio. Ele tem uma vida boa, riqueza, conhecimento, cultura, mas o coração dele é oco. E aí ele escuta algumas crianças cantando Togrileri, 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 que significa pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele fica, pega e lê o quê? Na frente de Santo Agostinho tem uma Bíblia. Ele abre a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, onde diz assim: Não tomem o modelo desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí Santo Agostinho escreve no livro Confissões, que é quase um diário. Santo Agostinho escreve que naquele momento a luz de Deus entrou na alma dele e os olhos dele viram Deus, viram quem ele era, viram o mundo e viram a graça. E aí ele escreve: Fui criado para ti, ó Senhor amado, e meu coração não descansa enquanto não descansar em ti. Santo Agostinho se converteu e passou a trabalhar para a igreja. Virou monge e teve uma produção vasta. Escreveu muito. E a gente vai olhar um pouquinho para o que ele escreveu. A primeira coisa que o Agostinho escreveu foi sobre epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento, como o homem aprende. E o Santo Agostinho, ele pensa assim: como é que o ser humano aprende? Como é que o ser humano conhece? Ah, aconteceu comigo. Santo Agostinho pensando, tá? Aconteceu comigo. A luz de Deus tocou na minha alma e eu aprendi. Eu conheci. Beleza. Então o homem conhece a partir da iluminação de Deus na alma. A iluminação de Deus no coração. Quando a luz de Deus toca na alma, o homem conhece a verdade, porque Deus é a verdade. Então, para Agostinho, fora da luz de Deus, não existe verdade nenhuma. Os sentidos, a mente, nada disso consegue descobrir a verdade se Deus não iluminar, não revelar. E da onde vem essa ideia do Agostinho? Esta ideia vem da concepção que este autor tem sobre quem é o homem. Dá uma olhadinha. Para o nosso amigo Santo Agostinho, quem é o ser humano? O ser humano é alguém movido pelo amor. Ah, sim, movido pelo amor. O ser humano, para Santo Agostinho, ele é um ser apaixonado. Qual é o problema? O problema é que o amor do ser humano é um amor destruído por uma coisa chamada pecado original. Para Santo Agostinho, quando Adão e Eva comeram fruto, aquele negócio todo lá, o pecado entrou no mundo e entrou no homem. E o pecado distorceu tudo que o homem era. O pecado tornou o homem um escravo. Por isso que Santo Agostinho diz: o pecador, ainda que seja um rei, é escravo. Não de outro homem, mas de tantos senhores quanto são os seus vícios. O que é que o pecado fez no homem para Santo Agostinho? Distorceu o amor do homem. E agora o homem ama, mas não ama o que é correto. O homem, a partir do pecado, é apaixonado por ele mesmo. Então, para Santo Agostinho, eu me amo mais do que eu amo qualquer coisa. E porque eu me amo, eu gosto de usar as pessoas pelo meu bem, para me fazer bem, me fazer satisfeito. Daí que vem o orgulho, a avareza, a ganância.
Daí que vem o mal do homem. O pecado distorceu a natureza humana. E agora nós somos dominados pelas nossas paixões. E a gente ama muito nós mesmos. Somos apaixonados por nós. E não amamos, para Santo Agostinho, não amamos Deus. Estamos no oposto. Quando o homem pecou, para Santo Agostinho, é como se o homem virasse a cabeça para Deus. E o que ele vê fora de Deus? Nada. O homem tornou-se escravo do pecado e oposto ao Criador, oposto a Deus. Dessa forma, acompanhe o raciocínio lógico. Se Deus é a verdade e o homem está longe de Deus, então o homem está longe da verdade. Por isso que para Santo Agostinho, se Deus não der graça, se Deus não iluminar, o coração humano continuará burro, continuará seco, porque ele está longe da fonte, ele está longe da verdade, ele está longe da luz, ok? E o homem também é dotado de livre-arbítrio. Nós vamos estudar isso quando a gente falar sobre o problema do mal para Santo Agostinho. É por isso que Agostinho de Hipona diz o seguinte, ó: quando se trata das coisas que percebemos pela mente, estamos falando em coisas que vemos como presentes naquela luz interior da verdade, pela qual o homem é iluminado e de que frui o homem interior. Olha aqui, nós vemos a partir da luz interior que é iluminado. Essa é a ideia de Santo Agostinho. Os filósofos chamam isso de teoria da iluminação. Se Deus não ilumina, todo mundo está no escuro, né? Muito interessante. De onde é que o Santo Agostinho tirou essa ideia? Ele tira essa ideia de um texto que está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, onde Paulo, o apóstolo, diz o seguinte: porque o que eu quero, porque o que faço não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu estou fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque no meu íntimo, no meu coração, eu quero fazer o bem. Tenho prazer em Deus. Mas no meu corpo atua uma outra lei, a lei do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? O apóstolo Paulo, antes de Agostinho, já falou isso. O meu coração, ele é dominado pelo desejo. Às vezes eu não me controlo. E eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Eu sei que machuca o meu próximo, machuca Deus, machuca a mim mesmo. Mas eu sou escravo do pecado. Sou escravo do desejo. Santo Agostinho dirá que se Deus não der graça, o homem continuará nessa escuridão por toda a eternidade, vivendo escravo de um desejo sem limite. E aí Santo Agostinho dirá: isso prova a existência de Deus. É o que nós chamamos de argumento ontológico. Santo Agostinho quer provar que Deus existe. Amém. Mas o Santo Agostinho, ele quer dizer assim: como eu provo que Deus existe? Ah, eu já sei. Vou usar o próprio ser de Deus. Não vou usar a natureza, o cosmos, para provar que Deus existe. Vou usar a lógica. Olha a ideia de Santo Agostinho. Eu, João, eu, Agostinho, eu conheço o tempo, mas minha cabeça consegue pensar na eternidade. Só que eu nunca vi a eternidade. Como é que eu consigo pensar na eternidade? Eu, João, eu fico irritado quando eu vejo uma coisa errada. Mas de onde eu tirei que aquilo é errado? Deve existir alguém no universo que é perfeito.
E que, mesmo que eu não reconheça, esse alguém é o padrão pelo qual eu julgo todas as coisas. Esse alguém é Deus. Então, por que que eu sei que algumas coisas são perfeitas e outras não? Algumas coisas são erradas e outras não? Já sei. Porque existe um ser no universo que é perfeito e a minha mente, sem reconhecê-lo, sabe que ele é o padrão. Ele é a prova de que Deus existe, porque Deus é perfeito. Fácil. Esse é o argumento ontológico, ok? Então, para Santo Agostinho, todos os homens têm um conhecimento inato, um conhecimento natural de Deus. A gente sabe que ele existe. Todo mundo. Não há ser humano na Terra que seja ignorante, para Santo Agostinho, em relação à divindade. Crer nele ou não é outra história. Mas para Santo Agostinho, todos nós sabemos que alguém está lá em cima. É a ideia do filósofo. Nós não conseguimos explorar tudo do Santo Agostinho nesta aula. Não conseguimos. Mas eu não posso terminar essa aula sem ler um texto maravilhoso que ele escreveu naquele livro Confissões. O Santo Agostinho é religioso, é uma filosofia de temática cristã, mas é, antes de tudo, uma filosofia de vida. Santo Agostinho, ele acreditava que alguma coisa lhe faltava. Ele vivia na busca por algo que ele não sabia o que era. E um dia, este algo o encontrou. Ele encontrou a divindade. Ele encontrou uma coisa que fez com que os dias dele se tornassem brilhantes. E ele escreveu esse poema barra oração. E eu quero ler esse poema com você. Olha que bonito. Tarde te amei, tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, deformado, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas tu comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti tuas criaturas, que não existiriam se não existissem em ti. Mas a tua voz chamou, rompendo a minha surdez. Brilhastes, e o brilho da tua luz afugentou a minha cegueira. Teu perfume exalou, e, sentindo, eu suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho sede e fome de ti. Tu me tocastes, ó Deus, e agora eu ardo no desejo da tua paz. Santo Agostinho encontrou uma paz que lhe permitia respirar. Isso é muito legal, isso é muito bonito, porque o ser humano, quando lê Santo Agostinho, percebe o seguinte: todos nós somos grandes buscadores. Nós buscamos sentido, propósito e razão. Poucos de nós encontram o sentido, o propósito e a razão. Mas os que encontram o propósito, os que encontram beleza, conseguem produzir poemas, como os poemas de Santo Agostinho. E conseguem fazer filosofia, como a filosofia de Santo Agostinho. Nós vamos continuar com esse filósofo aí na nossa live, hein? O que você não entendeu, eu estou à disposição para explicar para você. E foi um prazer dar essa aula para você. Até mais, até daqui a pouco. Tchau.